essa questão da crítica, porque no início, e eu tive essa tendência também, no início, quando a gente começa a usar LLM, e eu percebo isso em quase todo mundo, as respostas são tão bonitas e tão bem calçadas e bem estruturadas que a gente acaba levando isso, às vezes, como uma verdade absoluta. É E isso. não é. E aí tu vai vendo que não é, que é um modelo estatístico, com tudo que ele leu, com ótimas respostas, mas que a gente não pode perder o senso crítico, né? É isso. Então, detalha mais, esmiuça mais esse assunto para a galera, para o pessoal que está nos assistindo entender que tem que haver o senso crítico. Que eu acho que o extremo é você não ser capaz de detectar a alucinação. No final do dia, assim, o risco maior é você ter uma alucinação tão bonita do modelo que você acredita. Que você acredita, nossa, que resposta boa. Então, qualquer assim, semelhança com a realidade não é mera coincidência. É raro, mas acontece muito, né? Pensa no seguinte, Paulo, assim, a minha forma de usar, quando eu comecei a perceber essas alucinações, foi o seguinte: eu sempre fico desafiando. Falo, cara, mas essa resposta não está muito boa. O que é essa resposta? O que está faltando? Qual é a perspectiva que está faltando? E, obviamente, tem que me convencer. Às vezes eu testo entre modelos também para ver, porque como são bases de dados diferentes, né, são treinamentos feitos de forma diferente. E também são assuntos, assim, você tem que ter muito cuidado, porque assuntos que você conhece mais, você pega mais rápido. A alucinação, você vê, cara, está numa direção completamente errada, abandona, vai para outra. Essa não vai ser a minha fonte. Talvez eu tenha que ir lá ler o livro ou lá ler o artigo e eu tiro as conclusões. Agora, quando é assunto que eu não conheço tanto, aí eu fico questionando mais, para fazer sentido. É que é mais difícil saber se está alucinando ou não. Né? E aí tem que testar mais entre modelos, achar mais artigos, pedir as referências, né? Falar, cara, mas assim, essa parte aqui tá estranha. Qual é a referência que você tem? Qual é o artigo que você usou, né? Eu acredito... alucinação é quando ele erra feio, né? Que ele faz todo um raciocínio bonito, mas para algo claramente errado. E nos casos, às vezes, em que pode ter uma margem de erro mais... A meia-verdade. Uma meia-verdade. Porque assim, quando isso eu acho que isso é mais perigoso. É muito perigoso. Quando você pega uma verdade e junta com 5 meias-verdades. E o discurso fica bonito porque ele está ancorado na verdade. Você tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que eu sempre questiono. As falsas inferências. Qual é a fonte? Me dá o link, quero acessar a fonte original. E o ChatGPT, outras IAs por padrão, não gostam muito de mostrar. Não gostam. Eles não mostram muito. Mas eles respondem, né? Respondem. Quando você indaga e fala, cara, mas isso aqui tá errado então. Fala, realmente, né? Realmente eu considerei outra forma, tarará. Então, assim, eu acho que isso, mesmo tendo que fazer essa análise crítica, cara, a minha produtividade do ponto de vista de análise e consumo de conteúdo é muito maior. Né? É muito maior. Eu concordo contigo. Eu leio muita coisa de IA, também criticando agora, criticando mais, enfim, e a produtividade aumenta. A absorção de conteúdo é muito maior. Eu quero conhecer, por exemplo, neurociência, que é um assunto que me interessa bastante. Então eu vou lá e explico. Assim, em pouco tempo já conhece ali muitas coisas de neurociência, criticando conteúdo, enfim, mas já conhece, entende de algumas coisas, né, do assunto completamente novo. Isso é legal. E tu comentou ali, rapidamente, eu peguei a nuance, tu vai lá e programa um agente para buscar notícias e não só escolher as notícias, mas também criticar e entender o que está faltando. O que eu quero entender de ti, Vitor, se tu chega a botar a mão na massa em programação de agente, como tu faz essa programação, e aí o porquê disso? Entender de ti qual é a tua visão sobre as pessoas dentro da organização saberem botar a mão na massa em agentes de IA, como líderes, por exemplo. Boa. Cara, no início sim, tá? Eu pegava, tipo, LangChain, CrioAI, eu cheguei a brincar, mas hoje, para você fazer agente básico, você já não precisa, né? Porque você pegar no Grok lá, você tem uma aba lá, agente, você cria já um agente simples. É muito tranquilo. Então, assim, mas eu acho que é importante, sim, você... Assim, eu botei a mão na massa muito mais pela curiosidade, por ser early adopter, né? Então, assim, falei, cara, mas que negócio interessante. Quero entender o que tem por baixo. Quero entender o que tá rolando aqui, ver se... E, assim, eu sempre olho naquele sentido, Paulo, do seguinte... Será que é um cara que nem eu, né? Tô com 46 anos, né? Já tô numa posição sênior. Será que eu consigo? Né? Porque assim, se eu consigo, é sinal que já derrubou muita barreira de usabilidade. Né? Porque é simples o suficiente para... Eu não sou um cara que estou programando todo dia. Se eu conseguisse, é sinal que a tecnologia, a UX da tecnologia realmente evoluiu muito. Né, e é mais acessível. Então, assim, por isso que eu cheguei a programar um pouco, mas hoje, para fazer esses agentes mais simples de pegar notícia, né, analisar ou pegar notícia e jogar para mim, aí eu faço as perguntas, cara, não precisa. Consigo agendar, tipo, todo dia 9 horas da manhã, já chega o resumo para mim do assunto XYZ, entendeu? Mas de alguma forma, tu tem que entender de IA para fazer isso. Eu acho que tem que entender como é que funciona, se eu escolho o Grok, né, para fazer isso. Eu tenho que entender, sim, como é que funciona o workflow do agente, né? Formatar o agente dele, não é código,
mas eu tenho que entender como tirar o melhor da ferramenta ali. Esse é o ponto. Na minha visão, assim, acho que compartilho muito do que tu falou. A gente está com uma pegada dentro da Econodata que todas as lideranças têm que entender muito bem de IA Isso é legal. e saber programar. Só que o que é o programar, né? Minha formação é técnica, eu me formei já faz um tempinho. Em ciência da computação na Federal do Rio Grande do Sul, já faz um bom tempo, e estou um tempão sem programar. Com a IA, eu pensei, eu vou aprender Python. Sabe o filme Matrix, quando o Neo fala, né? I know Kung Fu, eu sei Kung Fu. Eu pensei, eu vou programar Python. E em um final de semana eu estava sabendo Python. Só que muito ele programa para mim. É isso. Ali, é isso. Né? Ele gera o código. Então a gente está com uma pegada dos líderes saberem programar nesse sentido. De entenderem a inteligência artificial o suficiente para conseguir criar os seus agentes, né? Eu acho que é isso que tu está comentando. Não, é isso. E assim, mas para esse tipo de agente, que eu acho que é bom deixar claro pro pessoal que assim, esse tipo de agente que eu estou falando de coletar notícia, coletar informação, ele já é muito mais acessível, você não precisa saber codar. É óbvio que assim, se você tiver querendo desenvolver uma aplicação, não só você pode pedir o código para o ChatGPT para ver o resultado, como você também pode pegar uma Lovable da vida e montar o teu protótipo. Você tem uma aplicação funcional, né? E isso também o Lovable acho que é um dos baita cases que eu considero pelo menos de prototipação, né? Porque assim, e tem muita gente que está construindo a aplicação em cima, não é nem prototipação, é aplicação de produção. E os caras têm quantos funcionários? Era coisa de pequeno, né? 100, eu acho que foi um dos cases de crescimento mais rápido com menos gente, de MRR, né? Foi um absurdo. Mas é que a usabilidade do negócio é tão fácil de usar que você começa e você não consegue parar. Mas esse negócio, Paulo, acho que você está falando é importante porque imagina o seguinte, o próprio conceito de programação, né? Assim, eu acho que é interessante você entender como os modelos funcionam. Porque no final do dia, você tem um desafio de comunicação. Né? Se você elevar o desafio para um campo mais intangível, simplificar talvez o resultado do teu prompt seja também tão bom quanto as perguntas que você faz e o contexto que você dá para ele. A questão não é mais as respostas, é as perguntas. Né? Perguntas também. E esse talvez tenha sido o desafio da humanidade, né? Comunicação, um com o outro. Troca o nome IA por pessoa também. Eu acho que o desafio nosso é sempre entender o outro, né? Entender quais perguntas que eu faço para conseguir, né? Pegando essa parte o gancho de entender o outro e comunicação, por que tu acredita que ainda muitas pessoas não digo nem resistência, mas não conseguem usar a criação de um agente como no Grok, por exemplo, né? Porque é fácil, é só escrever ali, é muito intuitivo, não precisa programar, mas o que a gente vê ainda, principalmente no Brasil, é muita gente que desconhece, ou que tem resistência, ou que não sabe usar. Qual tu acha que são os principais fatores para a massa, assim, para a grande população ainda não está utilizando esse tipo de coisa? Eu acho que é a curva natural de adoção, né? Porque se você comparar com outras tecnologias, assim, isso está acontecendo muito rápido, mas para a gente que é early adopter, a gente ainda acha que tá devagar. Né? Então, assim, a gente sempre tem essa ansiedade de early adopter, mas se você considerar a facilidade de uso aí, a resistência natural das pessoas com novas tecnologias... Está dentro do ciclo. Está dentro do ciclo, né? Da curva normal ali, que vai acontecer. E nesse meio tempo, o que vai acontecer? Ferramentas dessas de agente vão ficar mais fáceis ainda de ser utilizadas no dia a dia, né? Seja para suas missões, né? Seus objetivos pessoais, quanto os objetivos da empresa. E isso vai de encontro com a aceleração, né? E aí o uso efetivo também do hype cycle que a gente estava falando, né? Da euforia, desilusão, e aí começa o platô de produtividade. Então, aí a coisa se estabiliza. Tu acredita que está no ciclo normal? Eu acho que está, considerando o ciclo acelerado. Sim. É uma resistência psicológica natural que acontece a cada mudança, né? É do ser humano isso. É isso aí. Legal, muito bacana. Fazer uma pausa aqui para pedir para o pessoal acessar o nosso QR Code, que logo vai aparecer aí na tela de vocês, para consultar um dos nossos especialistas e entender como que a inteligência artificial pode estar ajudando nas vendas B2B de vocês por meio da plataforma da Econodata. Então vocês vão poder testar a nossa plataforma, conversem com um dos nossos especialistas, e essa mensagem com QR Code e com acesso para vocês também vai estar chegando no WhatsApp de quem está assistindo a nossa transmissão agora, que está maravilhosa, que é um papo super enriquecedor, vontade de ficar horas aqui, né? Eu vou aproveitar a pausa para falar uma enquete que o nosso time de produção fez aqui com quem está nos assistindo, né? Então, a pergunta é a seguinte, olha só, Vitor, qual a solução de IA você costuma usar com frequência em seu trabalho com vendas e marketing B2B? ChatGPT, 85%. Google Gemini, 8%. Copilot da Microsoft, 5%. E Cloud, 2%. Então, interessante. A gente tem a grande maioria
ChatGPT tá virando o novo Google, né? É. A gente tá... Eu acho que ele virou... Imagina o seguinte, eu vejo... Não sei se você já leu o material do fundador da Reforge, que eles falam muito sobre Product Management, né? O Brian Balfour, que ele foi um VP de crescimento na HubSpot. Cara, eu adoro os cursos deles, né? Eu assino lá. E ele fala o seguinte, que a gente sempre vive nessas revoluções tecnológicas, primeiro a revolução de tecnologia e depois a revolução de distribuição. Né, que, assim, depois a gente coloca o artigo lá no vídeo aqui para o pessoal ter acesso, que é, assim, é mais nerd, mas faz muito sentido. E ele fala que assim, se o ChatGPT continuar indo dessa forma, ele vai ser o ganhador, né, dessa revolução de distribuição, porque a revolução de tecnologia já está muito clara qual é. GenAI agora falta essa de coisa. distribuição. Falta de distribuição, que a OpenAI está desafiando todos os incumbentes, né? Inclusive, eu não sei como é que ficou essa história, até talvez você saiba da venda do Chrome, né? E a OpenAI é uma das candidatas. Aí se comprar. Mas acho que não precisa mais separar, né? Não precisa mais? O ruling do governo americano lá